Eu quero saudar a todos os amados e diletos ouvintes, irmãos e irmãs, participantes do grupo Voz da Palavra de Deus, também do grupo Testemunhos de Deus, vocês também que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, e vocês que acessam o meu canal no YouTube, @Pastor Flávio de Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Saúdo a todos com a paz do nosso Príncipe da Paz, do nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e desejo que vocês tenham o gozo, a paz e a alegria do Espírito Santo, e que Deus derrame muitos presentes, muitas bênçãos, muitas vitórias sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã. É a minha profecia, a minha ministração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: uma coisa disse Deus, Deus falou uma vez, e eu ouvi duas vezes, que todo poder pertence a Deus, todo poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra. O Senhor é o nosso Rabi, que quer dizer mestre, nosso professor, nosso ensinador. Em Isaías 9:6, um dos títulos do Senhor é o título de conselheiro, o bom conselheiro, o maravilhoso conselheiro, que nos dá bons conselhos através da sua palavra, que nos ensina, que nos orienta, nos dirige, nos guia pelo caminho que devemos andar. Eu tenho lido a tua palavra nesta hora. Eu oro a ti, peço sabedoria, revelação, entendimento, conhecimento, poder, autoridade, virtude para transmitir a tua palavra. Usa-me, ó Deus, como um vaso de bênção nas tuas mãos, um vaso cheio do azeite santo, um vaso cheio do Espírito Santo. Fala conosco nesta hora, porque a tua palavra é o nosso alimento. Prepara alimento espiritual, prepara o coração deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, para receber a tua palavra. Vem abrir o coração, o entendimento dele e dela, Pai, que possa crer nesta palavra, entender, compreender e também viver guiado e dirigido em obediência e fidelidade a esta palavra. Uma vida feliz, bem-aventurada, de vitória, de sucesso e no final a salvação, a vida eterna que o Senhor nos dá a todos que praticam, a todos que obedecem a tua palavra. Fala conosco, Senhor, é a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: a voz da palavra de Deus, a voz da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a voz de Deus que falou aos homens, aos profetas, falou aos pastores, falou aos apóstolos, falou aos ministros. A Bíblia nos ensina que Deus falava e os homens ouviam a voz de Deus, escreviam nos tempos antigos em pedras, em pergaminhos, e hoje chegou a nós a palavra escrita, a palavra produzida pelas editoras, pelas casas publicadoras. Então, esta Bíblia fechada é um livro produzido por uma editora. Esta Bíblia aberta é a voz da palavra de Deus, é a boca de Deus falando comigo, falando contigo, para nos ensinar
verdades espirituais para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia tem pepitas de ouro, tem doutrinas, ensinamentos gloriosos para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia é um tesouro espiritual, é o maior tesouro que alguém pode ter, é ouvir a palavra de Deus, crer, obedecer, praticar, viver guiado pela palavra de Deus e ter uma vida abençoada. A Bíblia tem ensinamento para criança, para jovens, para anciãos, para todas as faixas etárias. A Bíblia tem ensinamento para quem tem um comércio, uma empresa. A Bíblia tem ensinamento para o lar, para a família. A Bíblia tem ensinamento para o pastor saber guiar a sua igreja. Ela nos orienta, por isso ela é comparada com a luz. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 6, verso 23, o mandamento é uma lâmpada, a lei é uma luz, e as palavras da repreensão, da correção, são o caminho da vida. Então a Bíblia é a luz para o nosso caminho, é a luz divina para a nossa vida, abrindo o nosso entendimento, porque a Bíblia diz que o diabo, Satanás, o Deus com D minúsculo, o Deus desse século, de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo, que é o príncipe das trevas, cegou o entendimento das pessoas, mas quando a palavra de Deus, que é a luz, ela chega, ela ilumina o entendimento daquele homem, daquela mulher, e aquela pessoa passa a enxergar tudo que é errado, tudo que não é correto, e aquele homem, aquela mulher começa a dizer: como eu andava errado, eu andava praticando pecado, eu andava em vício, eu andava em degradações, eu andava em farras, em bebedeiras, em orgias, em drogas, e ali a luz chegou na mente daquela pessoa, e aquela pessoa entende que tudo isso é errado, que tudo isso é obra do príncipe das trevas, Satanás, e aquela pessoa rejeita o mundo, porque a lâmpada da palavra de Deus acendeu a mente daquela pessoa, esclareceu o entendimento, deu sabedoria, revelação, discernimento, entendimento para aquela pessoa conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 8, versos 32 e 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o principal objetivo que eu criei esses grupos de estudo da palavra de Deus, tanto no WhatsApp, como no Facebook, como no YouTube, e também participam de mais de 30 grupos, eu participo no Brasil e ao redor do mundo, enviando esta palavra, e o meu objetivo é que você possa ouvir, crer, entender a palavra de Deus e viver uma vida abençoada. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia e leia todos os dias a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é comparada com alimento. Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você come uma vez por semana? Você come 2, 3 dias por semana? Não, você precisa se alimentar todos os dias, para o seu corpo ser forte, para você ter saúde, força física, energia. Você precisa se alimentar todos os dias. Assim também a Bíblia, como você alimenta o corpo com comidas desta terra, com churrasco, com lasanha, com pizza, você alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Se você não alimentar a sua alma com a palavra de Deus, a sua alma está fraca, anêmica, raquítica, sem luz, sem paz, sem alegria, sem esperança.
sem unção, sem bênção de Deus. Mas se você se alimenta da palavra de Deus, lê a palavra, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e assim a tua alma vai se fortalecendo, o teu homem interior vai se fortalecendo, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o ser humano é espírito, alma e corpo. Nosso espírito, a nossa alma precisa ser fortalecido com a comida saborosa, deliciosa, nutritiva, que tem todos os nutrientes que o nosso espírito, a nossa alma precisa, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então se alimente na palavra de Deus todos os dias, ore todos os dias, faça jejum, busque a presença de Deus e peça que o grande professor, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele venha te ensinar a sua palavra. Em Mateus 11, 29, Jesus disse: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então venha aprender com Ele, o professor amoroso, o professor que tem paciência com seus alunos, com seus estudantes, com seus aprendizes. Ele tem amor e paciência para te ensinar o caminho que você deve andar para agradar a Deus, para conhecer a boa e perfeita vontade de Deus. O texto que eu li no princípio desta pequena mensagem que eu estou trazendo aqui nesta noite, no Salmo 62 e versículo 11, o salmista disse: Deus falou uma vez e eu ouvi duas vezes. Deus falou uma vez e eu ouvi duas vezes que todo o poder pertence a Deus. Como isso, pastor? Deus falou uma vez, como o homem de Deus ouviu duas vezes? Acontece que muitos ouvem a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro. Vão num culto numa igreja, participam da reunião, chegam em casa, alguém pergunta que mensagem foi pregada, foi ensinada, aquela pessoa diz: eu esqueci, eu não me lembro, só me lembro que cantaram o hino lá, ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Se esqueceu da palavra de Deus, a palavra de Deus não penetrou, a palavra de Deus não entrou. Mas o salmista disse: Deus falou uma vez, entrou nos ouvidos da minha carne, do meu corpo, e entrou para dentro de mim. Chegou lá no ouvido interior, chegou lá no espírito, na alma, e eu fui alimentado com a tua palavra. O salmista disse: agora eu sei que todo poder pertence a Deus. Deus tem poder no céu, tem poder na terra, tem poder debaixo da terra, tem poder sobre tudo, e o poder de Deus vem através da palavra de Deus. O poder de Deus vem se manifestar através da palavra de Deus na tua vida. A Bíblia diz em São João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examina as Escrituras, para você não ser enganado por falsos profetas, por falsos pastores, por falsas religiões, que ensinam heresia, que ensinam mentiras, que ensinam falsas filosofias. Mas se você meditar na palavra de Deus, você não será enganado, você vai conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, verso 20, único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Você vai conhecer o poder dele, você vai participar das bênçãos que através daquele sacrifício que ele realizou há mais de 2000 anos atrás, ele prometeu para mim, ele prometeu para ti. Lendo a Bíblia você vai conhecer as promessas de Deus, vai conhecer aquilo que você tem direito, vai conhecer aquilo que você precisa também obedecer, ser fiel, ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro homem e mulher de Deus, obediente e praticante da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, com esta palavra nesta noite. Jesus disse em São João capítulo 7, verso 38, quem crê em mim,
como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, não como diz o Papa, o cardeal, o bispo, fulano de tal, o exorcista, a religião tal, mas como diz a Bíblia, como diz a palavra. Então leia a Bíblia, procure o conhecimento, peça a sabedoria de Deus, peça a revelação de Deus, para você não ser enganado pelos falsos profetas que a Bíblia nos ensina que surgiriam nesses últimos dias. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor através da sua palavra. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de Deus, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, cresça na graça, no conhecimento de Deus, se alimentando com a palavra de Deus. Seja um cristão forte, bem disposto, ungido, abençoado e cheio do Espírito Santo. Quero orar por você nessa hora. Dobre o seu joelho, clame a Deus e peça a tua cura, o teu milagre, a tua bênção. Senhor Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus e a vida eterna, Deus forte, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. A Bíblia diz, Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu trouxe a tua palavra nessa hora, a tua revelação. O Senhor injetou fé no coração do meu irmão, da minha irmã, do meu ouvinte, e agora através dessa fé que essa pessoa recebeu através desta palavra, que ela alcance o milagre agora, que a enfermidade saia da vida dele, da vida dela agora, seja curada pelo poder de Deus, sua saúde seja renovada, os demônios sejam expulsos dessas vidas em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra tem poder, tem autoridade. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Através desse poder eu expulso esses demônios em nome de Jesus Cristo. Através desse poder eu ordeno que essa obra de bruxaria, de feitiçaria, seja queimada, destruída, exterminada, banida, expulsa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta vida seja abençoada, este lar, esta família, essa empresa seja abençoada. Todas essas pessoas, Pai, que compartilham juntamente comigo, recebam a tua bênção, recebam o teu milagre, recebam o poder de Deus, recebam a unção que despedaça o jugo de Satanás. Eu abençoo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.